Saudações, meu nome é Guilherme Gustavo Silva Morim e essa vai ser uma apresentação referente à disciplina de Bioquímica 2. Será apresentado como parte avaliativa da disciplina. Ao todo será duas apresentações, uma já foi apresentada referente ao câncer e esta será uma apresentação referente às alterações no perfil lipídico e doenças cardiovasculares. Essa é a disciplina ministrada pela professora doutora Bruna Cristina. De antemão, já quero aqui alertá-los que algumas palavras eu vou sentir dificuldade de pronunciar, então eu estou alertando. Então, vamos ao início. Também deixar aqui que, como o próprio título já deixa um pouco claro, a apresentação será dividida em dois momentos. Iniciarei falando sobre os lipídios, o perfil lipídio e depois mencionarei algumas doenças cardiovasculares e apresentarei dois artigos falando sobre a relação entre elas. Então vamos ao perfil lipídico. O perfil lipídico é definido pelas determinações bioquímicas de CT, que é o colesterol total, o LDL, que é o colesterol, só que é o Low Density Lipoprotein, o High Density Lipoprotein, e o TG, que são, na verdade, os triglicerídeos. Então, basicamente, há outros indicadores do perfil lipídico, mas esses quatro são os mais importantes e corriqueiramente em estudos científicos e até mesmo em exames esses quatro são os mais importantes. A princípio, eu vou deixar para explicar a questão do LDL e o HDL em alguns slides a seguir. Até mesmo os triglicerídeos. Então, vamos primeiramente à importância do lipídio. Vamos entender as importâncias de modo geral. Aqui tem esse artigo aqui, que é o colesterol e a composição dos ácidos graxos nas dietas para humanos e na carcaça suína. Então vamos ver o que esse artigo de 1999 traz. Ele traz que uma das funções, agora quando eu me refiro às funções, eu estou dizendo relacionado ao lipídio de modo geral. Uma das funções do lipídio é estrutural e funcional da membrana plasmática. Então, sabemos, né, que a membrana plasmática é uma dupla camada fosfolipídica. Então, essa parte lipídica do fosfolipídica é justamente essa parte lipídica que nós estamos vendo aqui. Assim como nas membranas das organelas internas da célula. Sabemos que a constituição essencial, que é a bicamada fosfolipídica, ela é comum, ou seja, é idêntica tanto na membrana plasmática quanto nas organelas. A diferença é que na membrana plasmática ela contém o plasma e todos os constituintes do plasma. Outro papel referente aos lipídios é que eles são usados para a síntese de esteroides e também na vitamina E. Ou seja, eles não sintetizam, os esteroides e as vitaminas E são sintetizados a partir dos lipídios, mais especificamente o colesterol. Caso vocês sintam curiosidade, se vocês colocarem no Google Imagem molécula do colesterol e coloca molécula dos esteroides, vocês vão ver que a estrutura química é muito idêntica. Outra importância é referente ao componente da pele, que junto a outros materiais gordurosos, ou seja,
os lipídios, juntamente com outros materiais gordurosos, tornam altamente resistente à absorção de água e outras substâncias hidrossolúveis. Qual que é a importância desse papel? É muito interessante, chega até a ser cômico, porque se não a pele não tivesse essa propriedade, quando nós, por exemplo, fôssemos tomar banho, nosso corpo absorveria a água do chuveiro. Além do mais, se nós fôssemos tomar banho de rio, o que, que ocorreria? Nós ficaríamos inchados, porque nosso corpo absorveria a água. O inverso ocorreria, se nós fôssemos tomar banho do mar, nós perderíamos toda a água, porque a água do mar é salgada, então nós perderíamos a água. Então, essa constituição da pele com concentrações lipídicas é justamente isso, é para regular a passagem da água. Aqui, no próximo tópico, aqui nós vamos ver que o colesterol e outros componentes, assim como outros gordurosos da pele, têm função de prevenir contra perdas excessivas de água por evaporação, o que acarretaria problemas de desidratação e morte. É a mesma ideia, só que inversa. Aqui no tópico de cima é a questão de nós absorvermos água e assim como nós não absorvemos, ou seja, a pele ela é impermeável à água ou semi-permeável, pouco permeável, a água também não sai por evaporação. Então, ou seja, sair até sai, mas ela filtra as excessivas evaporações. Se não fosse isso, a água evaporaria toda e o que causaria a morte. Então, o papel dos lipídios na pele podemos ver de dois modos possíveis, né? Tanto na saída quanto na entrada de água. Agora vamos ver uma divisão que é apresentada no livro do Leninger. Ele divide os lipídios em dois grandes grupos. Nos lipídios de armazenamento, que são eletricamente neutros, e nos lipídios de membrana, que são polares. Os lipídios de membrana são divididos em dois, os fosfolipídios e os glicolipídios. O que, que é um glicolipídio? Esse glico está relacionado com açúcares. E o lipídio ao lipídio mesmo. Ou seja, um glicolipídio é um açúcar ligado a um lipídio. Esse glicolipídio, quando ele está, por exemplo, na membrana plasmática, ele faz o papel de recepção de sinais. Então, ele tem uma grande importância na membrana plasmática e também nas outras organelas que têm membranas. E aqui tem outras divisões também, só que não vamos adentrar muito nessas questões bioquímicas, que não é o foco principal da presente apresentação. Aqui os fosfolipídios, assim como os glicolipídios, esse glico, vou trocar aqui, esse glico está relacionado a açúcares, o fósforo está relacionado ao fósforo. Ou seja, um fosfolipídio tem uma parte lipídica e uma parte que é um fosfato. Basicamente vai ter, vou representar aqui com esse quase um círculo, como se fosse o fosfato, e vai ter uma parte lipídica. Então, basicamente, os fosfolipídios são moléculas que têm uma dupla característica, ou seja, ela é polar e apolar ao mesmo tempo. Vai ter uma parte polar e outra apolar. Nós chamamos essas moléculas de anfóteras, quando ela tem ela pode agir tanto como polar como apolar. E agora, ao outro grupo, que são os lipídios de armazenamento. Essa palavra armazenamento está relacionado com energia. Ou seja, os lipídios de armazenamento é o que podem ser utilizados pelos nossos organismos para nos fornecer energia. Por exemplo, quando nós praticamos exercício físico rigorosamente,
Os lipídios que são utilizados como energia nessas atividades são os lipídios de armazenamento e não os lipídios de membrana. Ou seja, nós vamos utilizar os triacilgliceróis, por isso que é um dos parâmetros para a questão de quantificação dos lipídios no nosso corpo. Basicamente, os triacilgliceróis são compostos por um glicerol, basicamente, geralmente, o triol, que é um carbono, são três carbonos, e aqui está conectado com os ácidos graxos. Então aqui o oxigênio do ácido, vou representar apenas aqui o de cima, um ácido graxo. Então aqui é dupla O, aqui é um carbono, e aqui um R para simbolizar a parte da cadeia do ácido graxo. Então, basicamente, essa aqui é o triacilglicerol. Aqui embaixo repete esse grupo aqui, porque vai ficar um pouco sujo aqui a apresentação. Mas, basicamente, é essa aqui que é o triacilglicerol que nós vimos que pode ser usado como fonte de energia. Agora vamos aos aspectos mais gerais também, mas também retirado do Leninger, que os lipídios basicamente o que já foi mencionado, que eles são reservas energéticas e são utilizados também como combustível celular, que também é uma reserva energética só que da célula. Então ela é utilizada tanto reserva energética para nossa utilização para movimentos, exercícios vigorosos, como também para a própria célula. Alguns processos necessitam de energia que são utilizadas dos lipídios. Já foi mencionado também a questão das membranas celulares, a membrana plasmática, as membranas das organelas, que são compostas por fosfolipídios e glicolipídios, ou seja, fósforo, que é a parte fosfórica ligada ao lipídio, e o glico, que são açúcares ligados a lipídios. O lipídio também está relacionado com o isolamento e proteção dos órgãos, que é uma consequência das membranas. As membranas, então, vai proteger a célula, né, para que seja seletiva a entrada de substâncias dentro da célula, e as células vão se agrupar e formar os tecidos, que então indiretamente vai proteger os órgãos. Aqui eu trouxe também do Leninger é um mapa metabólico, só que é um mapa metabólico bem resumido, só para nós vermos a questão de relacionarmos o metabolismo com os lipídios. Então, se formos pensar em reserva energética, os carboidratos são as fontes primárias. Então, nós estamos parados, começamos até parados mesmo, nós já utilizamos os carboidratos como fonte primária. Por exemplo, o funcionamento do nosso cérebro basicamente utilizado os carboidratos, energias derivadas dos carboidratos. Mas os exercícios, de modo gerais, são utilizados os carboidratos como fonte primária. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma molécula de glicose, ela é hidrolisada, por exemplo, e fornece 2 piruvatos. Esse piruvato ele entra no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele
não vai nos fornecer energia propriamente dita, mas ele vai nos fornecer algo muito importante, que são os cofatores, ou seja, o FADH e o FADH2. E sim, o FADH e o FADH2 e o NADH, eles sim vão entrar na cadeia transportadora de elétrons, o qual vai fornecer 32 ATP, ou seja, muita energia. Contudo, como fonte secundária de energia, os lipídios também podem ser utilizados. Então, por exemplo, quando nós queremos emagrecer e realizamos exercícios muito intensos, nós pegamos os lipídios e utilizamos ele como energia, ou seja, aí nós vamos diminuir a concentração desses lipídios no nosso organismo. Essa dupla seta quer dizer que ela pode ser convertida, ou seja, podemos pegar um acetil-CoA e transformá-lo em um ácido graxo, o ácido graxo no lipídio. E também nós podemos fazer o inverso, pegar o ácido graxo e converter em acetil-CoA. O acetil-CoA vai fazer o ciclo de Krebs girar, fornecendo também os cofatores, assim como a glicose, e aí vai fazer o mesmo efeito. Os cofatores vão entrar no ciclo da cadeia transportadora de elétrons e vai fornecer assim os 32 ATPs. As proteínas, elas também, e aqui tem dois tipos de proteínas, tem as essenciais e não essenciais, ou seja, a partir do acetil-CoA, nós não conseguimos, se vocês olharem aqui, é uma seta só de ida, então nós conseguimos, por exemplo, transformar esses aminoácidos no acetil-CoA, mas não conseguimos transformar o acetil-CoA nesses aminoácidos. Indiretamente, nós podemos converter esse acetil-CoA nesses aminoácidos. Como que nós fazemos isso? O ciclo de Krebs, ele sofre o giro, aí transforma em 2-piruvato, e esses 2-piruvato, sim, que é transformado nesse aminoácido. Mas é um processo não tão saudável. Esse aqui é quando as reservas de energia já foram todas utilizadas, não temos mais energia, aí sim, aí vai acontecer o que nós denominamos de catabolismo, onde as proteínas do nosso músculo vão ser quebradas em aminoácidos, e esse aminoácido sim vai girar o ciclo de Krebs fornecendo energia, mas esse aqui é um processo não usual. Agora, para nós entendermos mais sobre a questão dos lipídios, nós devemos compreender também relacionado às micelas. Mas antes de entrarmos nas micelas propriamente dito, vamos só deixar claro aqui que os lipídios, o colesterol é um tipo de lipídio, ou seja, temos vários tipos de lipídios, e o colesterol é um tipo dele. E ainda temos as divisões ainda, mas já vamos adentrar nessa questão. Eu já tinha adiantado anteriormente, mas aqui eu vou retomar. Isso aqui é um fosfolipídio. Então aqui nós temos uma parte fosfórica, então, um fosfato, e aqui nós temos a parte lipídica. A parte do fosfato é polar. O quê? Por quê? O oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons para si, então vai ficar polarizado essa parte. Vai ser o polo polarizado, mais especificamente como um negativo. Então essa aqui é polarizado negativamente. E essa parte aqui vai ser apolar, que é a parte da lipídica, que vai ser carbono ligado a carbono. E aí não vamos adentrar a questão de ácidos graxos saturados, insaturados, mas aqui é a parte lipídica, a parte de onde os carbonos estão ligados uns aos outros. Se fosse só para dar uma retomada, aqui, como essa cadeia ela está linear, seria
todas as ligações aqui seriam simples, ou seja, seriam saturadas, e aqui teria uma dupla ligação, aqui um carbono ligado a outro carbono, ou seja, isso aqui teria uma insaturação. Entendemos um pouco agora a respeito do fosfolipídio. Agora vamos entender as duas formas, na verdade, as duas formas que ele pode se organizar para formar as micelas. Eles podem se organizar de outras formas também. Vamos entender que temos esse modo de organização, onde os fosfatos estão virados para o interno. Aqui é como se fosse a figura em 3D, mas foi recortada. Ou seja, é como se fosse uma sacola, vamos imaginar aqui uma bolsa, onde a parte interna é formada por fosfato e a parte lipídica fica voltada para fora. Ou seja, nós temos que a parte externa ela fica apolar. Apolar. Então a parte externa fica apolar, então, portanto, a parte interna fica polar. Desculpe minha letra. Então fica polar. Se nós pensarmos no nosso sangue, o nosso sangue é uma solução aquosa. A parte externa dessa micela ela é apolar. Se nosso sangue é uma solução aquosa, a água é polar. Então, essa micela aqui não seria solúvel na água, porque a parte apolar está voltada para fora. E a água é polar. E polar que vai dissolver polar. Então, a organização de uma micela que vai, por exemplo, transportar uma grande quantidade de lipídio é desse modo, onde a parte polar fica voltada para fora e a parte apolar fica para dentro. Deste modo, essa parte polar que fica para fora vai ser solúvel na água, ou seja, essa micela aqui ela vai conseguir transportar os ácidos graxos e os lipídios e tudo que for apolar dentro da corrente sanguínea. Então aqui, por exemplo, se tiver grande quantidade de concentração de colesterol, por exemplo, vai conseguir ser transportada na corrente sanguínea tranquilamente, porque a micela é polar. Só que aqui nós temos, então aqui nós vimos que temos duas possibilidades. Nessa possibilidade aqui, nessa segunda possibilidade, nós temos duas divisões. Na verdade, temos várias outras divisões, mas aqui nós, de acordo com o escopo do trabalho e com da disciplina de modo geral, eu vou abordar apenas duas delas, que é o colesterol de baixa densidade e o colesterol de alta densidade. Aqui, o LDL é aquele que eu tinha mencionado no início da apresentação. O LDL, esse L aqui, está relacionado a low, ou seja, baixa densidade. O que isso quer dizer? Que uma quantidade de massa vai ter um grande volume. O colesterol de alta densidade, vamos supor que esses dois colesterol que têm a mesma massa, só que o que vai diferenciar eles é só o volume. Então, esse aqui é alta densidade, de high, e aqui low. Já percebemos que é inversamente proporcional. Então, quanto maior o volume, menor é a densidade. Quanto menor o volume, maior a densidade. Então, são inversamente proporcionais. Aqui, por uma questão também até de raciocínio lógico, podemos entender que o que tem maior volume, ou seja, menor densidade, vai sentir maior dificuldade de movimento. Isso porque ele vai encontrar mais barreiras ao ser transportado.
aqui é apenas uma figura cômica para representar e trazer essa questão do movimento desse colesterol na corrente sanguínea mesmo. Então aqui o HDL, ou desculpa, isso mesmo, o HDL, ou seja, o colesterol de alta densidade e volume pequeno, ele vai ser mais facilmente transportado na corrente sanguínea. Enquanto que o LDL, ele vai sentir maior dificuldade ou seja, ele vai até atrapalhar a passagem desse o transporte da corrente sanguínea. Aqui nós podemos até fazer uma alusão à física, em que a pressão está relacionada à área, então, e a força. Então, ou seja, a pressão é força por área. Se a área diminuir, a pressão aumenta. Então, conforme esse colesterol aqui, o LDL, vai sendo aderido à superfície da parede, o volume, consequentemente, a área vai diminuindo e a pressão, por isso que acontece o aumento da pressão sanguínea nas pessoas, porque o consumo elevado de colesterol com baixa densidade vai fazer com que a corrente sanguínea haja uma dificuldade no transporte na corrente sanguínea. Então, podemos fazer essa relação. Agora, feito essa parte introdutória relacionado aos lipídios, ao perfil lipídico, então agora nós vamos entender de modo geral algumas doenças cardiovasculares. E é nessa parte aqui que eu deixei no início, eu alertei vocês que eu sentiria um pouco de dificuldade em pronunciar. Então aqui vamos primeiro à hipertensão, que é um tipo de doença cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, cardiopatia congênita, endocardite, doença reumática cardíaca, arritmias cardíacas, angina, miocardite e valvulopatias. Então, isso aqui são algumas de doenças cardiovasculares. Existem várias outras doenças cardiovasculares. Para finalizar a apresentação, eu trouxe dois artigos diferentes, trazendo duas perspectivas totalmente diferentes para nós podermos comparar. Uma é esse estudo aqui, publicado na revista de enfermagem, com o título Pressão Arterial e sua relação com o perfil lipídico e hábitos alimentares em adultos jovens. Então, só que no título já temos várias informações. Ou seja, ele vai relacionar a pressão arterial com o perfil lipídico, vai relacionar também isso com as alimentações em um público jovem. O próximo estudo, vocês vão ver que vai mudar o público. Aqui eu trouxe mais por fim de curiosidade mesmo. Então aqui a relação entre o sexo e os colesteróis nos adultos jovens. Então essa aqui, a primeira coluna está as informações, e aqui estão os dados referentes ao sexo feminino, aqui referente ao sexo masculino, e aqui o total, e aqui a parte estatística. Só ressaltando, esse aqui eu trouxe mais a fim de curiosidade mesmo. Então vamos analisar brevemente essa tabela aqui. Então, como foi mencionado, né, geralmente os parâmetros mais utilizados são o colesterol total, o HDL, o LDL e o TG. Só para descontrair um pouco, esse LDL aqui, muitas vezes nós sentimos dificuldade qual que é o bom? Qual que é o colesterol bom, o HDL ou o LDL? Então, em algumas aulas eu já vi a relação de o LDL é o colesterol ruim, ele que vai causar as doenças cardiovasculares. Ou seja, nós podemos pensar que se nós ingerirmos altas concentrações de LDL, logo Deus leva, porque essa concentração de LDL vai provocar várias doenças cardiovasculares que pode levar à morte. Então, logo Deus leva.
É só para descontrair mesmo. E voltando aqui, então vamos pensar aqui no LDL, como está aqui no exemplo, né? Então, o N significa um número de pessoas. Então, do LDL, 106 mulheres foram tiveram o seu colesterol LDL normal, não apresentaram alteração no seu no seu na concentração de LDL. Contudo, se nós pensarmos aqui no público masculino, três pessoas tiveram sim a taxa de LDL alterada. Aqui, por exemplo, nós temos também o HDL, 106, a mesma quantidade de número de sexo feminino, 17 continha as concentrações normais e 89 com alterações nessa concentração. Ou seja, mesmo sendo o colesterol dito como bom, tudo que está em excesso no nosso corpo não é vantajoso para o nosso corpo. Então, tudo que está em excesso pode causar algum malefício. Então, aqui nós vemos que a maioria das mulheres apresentaram essa questão do HDL, o colesterol dito bom, alterado. Inversamente, os homens, a maioria apresentaram os níveis de HDL com os níveis normais e poucas 35 com alterações. Aí. E aqui, só ressaltando, pessoal, que aqui está o título e onde que essa pesquisa foi publicada. Caso vocês interessem mais sobre o assunto, sobre entender mais como o estudo foi feito, é só encontrar o artigo na íntegra, ele é gratuito, então o acesso é fácil para vocês. Aqui eu peguei na íntegra também alguns dos resultados que eles trouxeram. Os resultados de discussões que eles trouxeram. Então, se vocês ficaram com curiosidade como que foi a metodologia que eles realizaram, eu sugiro que vocês entrem no artigo para poder entender mais como eles fizeram. Então, eles trouxeram que os adultos jovens demonstraram inadequação alimentar. Então, aqui já começa um ponto negativo para a alimentação dos jovens. Só ressaltando que aqui nós estamos falando do público jovem. Então, os jovens apresentaram inadequação alimentar, ou seja, com baixo consumo de frutas e verduras e com alto consumo de gorduras saturadas e a adição de sal. Como já foi apresentado, né, a gordura saturada é aquela gordura que não, só apresenta ligação simples. Então, ela é entre as gorduras, ela é entre a gordura saturada e a insaturada. A saturada é a pior delas, ou seja, se for para optar por uma gordura insaturada. E a adição de sal também é comida. E aqui nós vemos que há comidas que são conhecidas que têm muito sal. E a ingestão dela pode levar, sim, a uma alteração na questão da pressão arterial. Além disso, isso nós estamos falando em termos legais. Sabemos que há indústrias e empresas que fraudam seus alimentos adicionando sal e outros produtos químicos que também pode levar. Então aí tem outro agravante aí com relação a isso. Outro resultado foi que os índices de pressão arterial aumentada nos adultos jovens, embora em menor representação que os valores normais, evidenciaram poucas, mas importantes situações de risco cardiovascular. Essas afirmações aqui foram bem intrigantes. Vamos de novo aqui. Estão falando com a pressão arterial aumentada. Então, de todos os participantes da pesquisa, foram analisados só os que tiveram a pressão aumentada. Dentre esses que tinham a pressão maior do que o normal,
foi evidenciado que poucas delas apresentavam riscos a situações cardiovascular. Ou seja, mesmo as pessoas, mesmo a maioria das pessoas, desculpa, mesmo as pessoas com pressões ditas altas não apresentaram risco cardiovascular. Mas já no próximo estudo nós vamos entender mais relacionado a uma outra perspectiva quanto a esse dado. Já chegamos aqui no próximo estudo. O que esse segundo artigo que eu trouxe para vocês, só para ressaltar a questão da idade. O público do estudo anterior, ele foi um público jovem. E esse estudo aqui é um público com mulheres idosas. Então aqui vamos comparar um pouco essa questão do público jovem e do público idoso. Lá o estudo nós podemos ver que ele é feito tanto com pessoas do sexo masculino como do sexo feminino, e aqui só do sexo feminino. Aqui, já de novo ressalto a vocês, se vocês sentirem alguma curiosidade, ficarem interessados pelo assunto, basta só vocês digitarem esse título aqui no Google que vocês vão encontrar. Caso sintam dificuldade, o que vocês colocam? Colocam Google Acadêmico, vocês acessam o Google Acadêmico, aí se vocês colocarem esse título aí, com certeza que vocês vão encontrar esse artigo, e também ele é gratuito, então é de livre acesso. Se vocês sentirem curiosidade e interesse pelo tema, todas as informações estão no artigo. Aqui eu já trouxe os resultados, alguns trechos dos resultados de discussões, e aqui eu também ressalto que eu trouxe na íntegra os resultados. Então aqui vamos falar um pouco sobre os colesteróis em mulheres idosas. O HDL, que é dito o colesterol de alta densidade, que nós, só recapitulando, que é o colesterol bom, é considerado de grande importância para as mulheres pós-menopausa. Então nós já estamos falando aqui de uma idade bem avançada. Por sua característica cardioprotetora, ou seja, uma falta desse colesterol, ele pode agravar a questão de doenças cardíacas, uma vez que esse colesterol em mulheres pós-menopausas apresenta essas características cardioprotetoras. Outro ponto que observou-se que quase 1/3 das mulheres, ou seja, aproximadamente 33%, ou seja, que 33% das mulheres idosas apresentou níveis de HDL inferiores aos recomendados. Então aqui já vimos um ponto bem alarmante aqui, que é essa questão de que, vou trocar aqui o ponteiro aqui, o HDL ele é importante, que ele tem a característica cardioprotetora, mas 1/3 das mulheres, ou seja, 33%, estava com déficit desse colesterol. Então já vemos um ponto aqui que poderia levar a desenvolvimento de doenças cardiovasculares nessas mulheres idosas. Outro ponto é que o LDL, aqui nós já estamos falando do colesterol ruim, é considerado um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então aqui só para essa sigla que eu não tinha mencionado ainda, D, doenças, C, cardio, e V, vasculares, então doenças cardiovasculares. Aqui nós vemos que a falta do HDL, ele pode perder, o nosso organismo pode perder essa questão da característica cardioprotetora. Mas o LDL, ele é considerado o principal, um dos principais. Então, se ele estiver, e é inverso, se ele estiver elevado,
ele pode ocasionar essa questão do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois está envolvido na formação e desestabilização de placas ateros, atero, ateroma, ateromatosas, desculpe-me, eu já tinha mencionado que eu sentiria dificuldade em algumas palavras, em pacientes assintomáticos. E por último, e é um dado que eu quero aqui destacar e comparar com o estudo anterior, que é que no estudo observou-se que 74%, 74,2% das mulheres idosas portadoras de doenças cardiovasculares, então aqui nós já está destacando que 74% das mulheres que têm doenças cardiovasculares apresentam valores de LDL acima da meta. Ou seja, nesse estudo, só estou enfatizando que nesse estudo aqui, deu para observar que a maioria, vamos aproximar de um modo mais elegante, 75% das mulheres que tinham doenças cardiovasculares tinha valores elevados de LDL. Então, nesse estudo aqui, evidenciando uma correlação entre essa questão lipídica, uma concentração alta lipídica de baixa densidade com doenças cardiovasculares. Então, se nós pensarmos num público jovem, no público jovem, mesmo tendo essas alterações, não foram o suficiente para apresentar uma doença agravante ao jovem. Mas, com o passar dos anos, essa questão da concentração do HDL e do LDL acaba que se torna cada vez mais importante. Isso mostra que não devemos nos despreocupar, apesar de muitas vezes as pessoas serem jovens e não cuidar da alimentação, isso aí pode acarretar doenças cardiovasculares futuramente. Então aqui nós conseguimos observar que essa questão do perfil lipídico está relacionado com algumas doenças cardiovasculares, como por exemplo pressão alta, que foi mencionado, que irá diminuir essa área lá na hora da corrente sanguínea. Desculpa. Então, se nós pensarmos aqui tem essa área total aqui para o fluxo sanguíneo. Se for acumulando placas aqui, essa área aqui está muito menor. Ou seja, a pressão, para que o fluxo continue, a pressão vai ser aumentada. Então, aqui tem uma correlação diretamente proporcional a essa questão lipídica. Então, vimos então até aqui que a causa de uma má alimentação pode acarretar, sim, no aumento da concentração principalmente do colesterol de baixa densidade, o LDL, o que acarreta, sim, a algumas doenças cardiovasculares. E aqui estão as referências utilizadas. Essas referências aqui utilizadas são as referências na qual eu não mostrei os artigos. Então, esse artigo aqui eu não coloquei ele aqui no final, para vocês, já que ele já está contido no texto. E aqui eu quero expressar o meu agradecimento por assistirem até aqui essa apresentação, e espero que essa apresentação contribua para você num melhor hábito saudável e sempre estar atento na alimentação, não consumir conteúdos que contenha muito sal ou muita gordura, como o LDL. E muito obrigado.